Boa noite, meus amigos e minhas amigas da nação botafoguense, você torcedor de outro clube que gosta de vlogs de futebol, notícias de futebol. Estamos aqui prioritariamente falando do nosso glorioso, porém, seja bem-vindo você que também não torce para outros times. Sua presença é muito importante aqui, principalmente na interação, nos comentários. E vamos de notícia, vamos de vai e vem do mercado, que é o que mais se fala, né, durante o período de pré-temporada, de férias, enfim. E ultimamente é só isso que tem se falado no Botafogo, além dos jogos do Carioca, né, do começo da temporada. Notícias que já esperávamos algumas, outras nem tanto, e uma que me surpreendeu. Gostaria de falar nessa, eu vou deixar para o final. Primeira coisa, Júnior Santos, mas essa chega a ser tão polêmica que eu preciso falar disso em mais de um vídeo. O atleta se representou hoje, diferente dos demais do elenco, porque ele tinha algumas intercorrências pessoais. Isso foi combinado com a diretoria antes mesmo de sair na mídia essa questão do Atlético Mineiro, interesse, enfim. O GE apurou que o Botafogo não quer perder o atleta. Ele, inclusive, o Textor conversou com ele durante o dia para oferecer um pouco mais de salário em relação aos 700 mil que ele ganha. O Atlético Mineiro botou na casa de 1,2 milhão. Eu acredito que o Textor provavelmente deve ter chegado perto de 1 milhão, por aí. Não deve ter passado disso não. De qualquer forma, é aquilo que eu falei ontem. E assim, eu vou chancelar, eu vou consolidar aquilo que eu falei ontem. É um jogador de 30 anos, reserva, e por mais que exista identificação com o time, o atleta fica ou vai se ele quiser. Se ele achar que é interessante ou se não é interessante ficar ou ir. Isso é normal, isso a gente tem que encarar com uma normalidade, e não é diferente numa SAF, que é uma empresa de futebol. Assim como empresas na vida de qualquer ser humano tem essas questões, esses interesses que são um fiel da balança, a gente tem que entender que o jogador não é diferente. Então, assim, o Botafogo ainda quer manter o atleta, sentou para conversar com ele, só que assim, o que está pesando são os empresários. Tantos os empresários que eu falo aqui que têm influência sobre o atleta, cabeça do jogador. Nós vimos no caso do Luiz Henrique como que isso pesou, essa questão dele vir e dele ir embora. Na vinda dele pesou, que poderia ser uma oportunidade dele voltar para a Europa. E na ida dele também agora, possivelmente para o Lyon, também pesou muito a questão, né, o entendimento dos empresários de que esse era o melhor caminho. Então, assim, eles estão fazendo muita pressão no bastidor para ele sair. E assim, cara, para não desgastar, eu já venderia se fosse o Botafogo. Se fosse um dirigente, né, se tivesse a caneta na mão, vamos lá, a gente vai conseguir aqui. Faria a contraproposta igual o Botafogo fez, de aumentar de 7 para 8 milhões, o Botafogo quer 8 milhões, e só libera o jogador por esse valor. Acho interessante, porque chega ali na casa dos 50 milhões, e seria uma ótima vinda, né? Um ótimo custo-benefício. E aí venderia o atleta, para não ter nenhuma risca na reputação que ele tem com a torcida, né, nesse carinho. Então, assim, a do Tiquinho foi um pouco mais longa, então você viu que desgastou um pouco ali, um pouco dali, daqui. Teve alguma parte da torcida que concordou, outra não. Então, assim, acho que não precisa disso no Júnior Santos. Resolve logo, vende logo. Se fosse eu venderia. É um jogador que a gente não sabe se vai ter uma oferta dessa de novo. E é um cara que, assim, possivelmente pode ser reserva na chegada de um ou dois atacantes mais badalados, ou até em melhor momento. Então, eu venderia hoje, né? Eu acredito que pelas questões contratuais, o Júnior queira aí também. Então, seria união do útil ao agradável, enfim. Diferente do Gregory, porque chegou sim uma proposta para o Gregory, para ele estar lá no time do Al Rayyan, do Arthur Jorge, e essa oferta é de mais ou menos 4 a 5 salários a mais do que ele ganha aqui no Botafogo. Mas tem um porém, o Botafogo só receberia cerca de 13 a 14 milhões de reais por isso, que é mais ou menos o dinheiro que o Gregory pagou. Nesse ponto específico, além dele ser um titular importantíssimo para o time, para o esquema tático do time, para a questão de cão de guarda, aquela questão de avançar no zagueiro, é um jogador que também não fica só lá atrás, ele faz uma distribuição de bola.
O Botafogo não vai ganhar nada com isso. Não ganharia nada com a saída dele. E sim, o GE apurou que houve essa proposta e que o Botafogo só vai vender o Gregory, começar a conversa, na verdade, por volta de 10 milhões de euros, o que para mim é o correto. Apesar de ter 31 anos, ser primeiro volante não é uma posição muito chamativa, tem que ser isso sim. Não adianta, o Botafogo tem que ter pelo menos 3, 4, 5 vezes mais do que pagou no atleta. É assim que funciona a SAF, é assim que funciona qualquer empresa lucrativa. Ele tem que fazer isso sim, né? Ainda mais de um técnico que acabou de sair de uma forma conturbada, uma forma totalmente estranha, depois de, né, ter conquistado o que conquistou para o clube, não vai dar de mão beijada de jeito nenhum. É bater o pé e digo mais, tenho certeza que o Gregory tem identificação com o time que quer ficar. Isso também, na minha opinião, é pressão de empresário para conseguir arrecadar com essa transferência. Então, assim, espero que o Botafogo faça jogo duro, porque diferente da do Júnior Santos, ele não ganha nada com isso. E a gente torce pro Botafogo. Se o atleta quer ficar ou não. No caso do Júnior Santos, se ele está cedendo, se ele está sendo um cara que, eu vou pensar aqui, ele não tem a certeza que quer ficar. O Gregor eu acho que já pensa diferente. Eu acho que é muito mais a questão de empresários ali. Isso é um achismo, tá? Mas na questão da oferta, eu acho sim que o Botafogo tem que fazer jogo duro. E realmente negociar a partir de 10 milhões. Eu botaria mais, tá? 12 milhões de euros e tal, porque aí os caras acabam desistindo da tentativa. Em relação ao Alisson, atacante do Atlético, que a gente tinha comentado aqui no vídeo anterior sobre o interesse dele, na verdade, é no primeiro vídeo de ontem. O Botafogo fez sim uma proposta de 72 milhões de reais, 2 milhões de euros, só que aparentemente os dirigentes do Atlético não querem negociar o atleta no momento. Vem muito potencial nele, igual o Botafogo também vê, um atleta que pode crescer dentro do elenco, eles não estão a fim de negociar, né? Então, assim, eu faria a mesma coisa, que eu teria a mesma postura que os dirigentes atleticanos, mas eu também acho que o Botafogo pode forçar um pouquinho aí. Eu acho que se o Botafogo botar uns 14 milhões de euros, eles soltam, porque apesar de ser um atleta com muito potencial, ainda não mostrou muita coisa para ter maior valor por enquanto. Então, eu acho que, e por ser um atacante, por ser uma posição que a gente vai ter um pouco de carência, caso haja mesmo a saída do Júnior Santos, né, o Luiz Henrique já está indo embora, eu acho que pode ser interessante isso aí. Vamos falar aqui também de Léo Link, que pode ser o primeiro reforço consolidado do Botafogo. Segundo o jornalista Vene Casagrande, o Léo Link já foi adquirido pelo Botafogo pelo valor de 13 milhões de reais e tá tudo certinho, só estão fazendo troca de documentos para ele ser anunciado, o que para mim é bom, sabe? Eu não queria que com a saída do Gatito ficasse uma lacuna, né? Um espaço para ser preenchido, e o Léo Link vem sim para ser um bom reserva. Eu acho que em determinados momentos ele pode entrar ali e fazer uma boa apresentação, sabe, uma boa exibição. E o goleiro Raul, eu acredito que ele vai ser emprestado, né? Ele vai atuar nesses cinco primeiros jogos do Carioca, porém, se ele não tiver uma atuação espetacular e tiver exibições parecidas com a do primeiro jogo, provavelmente ele vai ser emprestado para ganhar minutagem, rodagem, enfim, até mesmo ter aquele empréstimo com opção de compra, enfim. Eu acho que vai acontecer e gosto, aprovo. O Léo Link dá mais pelo valor que foi. Porque se o Atlético Paranaense não tivesse caído e o Léo Link tivesse feito um ano bom, esse cara tava por volta dos 50 milhões de reais, tenho certeza, né? Não se compara ao Bento, não tá no momento que o Bento tava quando saiu, mas é um cara com muito potencial e eu acredito que uns 40 a 50 milhões de reais ele poderia valer sim, caso não houvesse o descenso do Atlético Paranaense e né, por consequência, a baixada de passe de praticamente todos os seus jogadores. E provavelmente ele vai ser anunciado nas próximas horas, né, aliás, nos próximos dias, perdão. E eu gostei da contratação dele. A gente fecha essa questão de goleiro e vai começar a pensar nas outras. Um detalhe interessante, o Alessandro Brito, que é o atual head scout do Botafogo, aquele cara que mexe os pauzinhos para ver quem que é bom no mercado, quem que não é, uma oportunidade e tal, conhece o Léo Link desde os 12 anos. Ele que trouxe o Léo Link para o Atlético Paranaense na época e ele que está levando para o Botafogo agora. Então, assim, ele sabe com o que ele está lidando. E por último, eu gostaria de exaltar o nosso querido Matheus Martins, que é um cara que, assim, vestiu a camisa do Botafogo desde o momento que chegou. Eu gosto da atitude do Matheus Martins, apesar dele não ter tido grandes momentos ainda com a camisa do time, também pela reserva, né? Ele não é um cara que
que estava jogando direto, mas ele pode ter, ele tem um potencial bacana de desenvolvimento, e ele é um cara que está desde o começo, pô, usando a camisa, sabe? Beijou o escudo no clássico contra o Flamengo. Eu acho que ele está realmente se identificando cada vez mais com a torcida. E por que eu estou trazendo isso, esse fato, ou essa observação? Porque uma proposta do Zenit, segundo o GE, chegou para o Botafogo de 15 milhões de euros. Provavelmente o Botafogo poderia vender ele, porque, se não me engano, o Botafogo comprou ele por 60 milhões. 15 milhões hoje dá por volta de 93, 95 milhões. Seria um ganho aí de 30 a 35 milhões. Só que o jogador fez? Não quero ir. Vou buscar a titularidade do Botafogo. Ele recusou o Zenit. Né? Claro que existem questões pessoais, questões de momento, mas, cara, só dessa atitude dele, num cara mais jovem, falar assim, não, decidi nem analisar a proposta, não, vou ficar no Botafogo. Já mostra que muitos aí ficam se perguntando, nossa, será que fulano quer ficar? Por que estão forçando a saída de fulano? Não é isso, gente. A partir do momento que o atleta não nega prontamente a qualquer oferta ou não analisa, enfim, é porque ele quer ficar. É do desejo do atleta. O Danilo Barbosa foi assim. O Danilo Barbosa, que é criticado por muitas pessoas, ele também deixou muito destacado o desejo dele de ficar no Rio de Janeiro, de defender as coisas do Botafogo, né? Ou só ficar no Rio, mas enfim, tem contrato com o Botafogo. E que eu acho que vai ser renovado. Ele tem contrato vigente até junho de 2025. Provavelmente o Botafogo vai estender pelo menos até o fim do ano, se ele de fato for ficar. Mas assim, gostei da atitude de Matheus Martins. É assim que se faz quando se quer mostrar para todo mundo, para mídia, para portais, para setoristas, que o atleta tem o desejo de ficar no time. Então, eu achei interessante e conto com mais participações do jogador agora que ele vai ter mais espaço, provavelmente. Beleza? Então é isso, temos aí as notícias do dia, o mercado assim mais agitado e que pelo menos a gente tem a notícia talvez da primeira compra, que seja o Léo Link, porque só a venda também estava deixando a gente meio desesperado, né? Nossa, a gente vai jogar com quem na Supercopa? Nossa, como é que serão os próximos passos a partir do momento que o elenco principal fosse a campo? Enfim, vamos deixar as notícias correrem e eu trago aqui qualquer novidade. Show? Valeu, papo de alvinegro, tamo junto.